Boa noite. Interessante, meus irmãos, quando Gilson estava lendo uma das questões relativamente à influenciação dos espíritos sobre as nossas vidas, Kardec perguntou aos imortais: os espíritos influenciam nossas vidas? E os mesmos responderam: mais do que imaginais. De ordinário, somos nós que dirigimos. Bom, mas aí de uma certa forma fica até cômodo para mim, para você, para nós, falar que tudo o que efetivamente aconteceu é esse espírito que está influenciando. Nota-se que Gilson, num determinado momento, ele disse: olha, a minha vontade, que quer ser, ou melhor, o livre-arbítrio, ele é respeitado. O espírito influencia, ele chega muitas vezes a dirigir, mas se você deixa a janela aberta, se você deixa a porta aberta, e muitas vezes dentro do próprio tema que falaremos hoje, que é o suicídio e suas consequências, ele ocorre em alguns casos, por influenciação dos espíritos. Ora, você já está fragilizado, você está com a porta ou a janela semi-aberta. Ele vem e influencia. Vai lá, pula, joga debaixo do carro, acaba com essa preocupação, com essa coisa que te angustia e te aperta o coração. Por que você vai esperar? Como podemos definir o suicídio? Suicídio, na verdade, é quando tiramos deliberadamente a nossa vida, né? Quando nós morremos através de uma ação minha. Tem que haver uma deliberação, uma vontade própria. Se a outra pessoa te matar, te assassinar, não é suicídio. E muitas vezes ocorre, vamos ver durante essa nossa preleção, muitas vezes ocorre por influenciação espiritual, aquilo que o Gilson falou, das portas abertas, das influenciações maléficas. Além do ato em si, é importante também considerarmos o comportamento sucinto caracterizado por pensamento autodestrutivo, planos e tentativas. Na verdade, meus irmãos, o Brasil, e de uma certa forma o Gilson disse, não foi o nosso amigo Giovanni, que o Brasil está em 4º lugar. E a preocupação da Organização Mundial de Saúde é tão grande que a cada 100 pessoas aqui no Brasil, 17 já pensaram. Ou seja, 17% pensaram em suicídio. 5% planificaram. Olha, eu vou subir naquela árvore, eu vou jogar naquela ponte, eu vou jogar por debaixo do trem, eu vou fazer isso, aquilo. Planejou. 3% de cada 100, 3 tentou. Através de tomar um remédio, tentou e não conseguiu. E 1% chegou a ir ao socorro, porque efetivamente conseguiu praticar o autoextermínio. Então, de cada 100 pessoas, 1 consegue. De cada 100 pessoas. E há uma subnotificação, ou seja, esses dados são dados. Então, como vocês vão ver aí, pessoal, a cada 100 habitantes, 17, eles pensam em suicidar. 5 planeja, estipula, metodiza como eu vou fazer para processar o suicídio. 3 tenta,
e, na verdade, um consegue. O Brasil ocupa uma posição muito definida, infelizmente é uma posição triste, que nós, 8º lugar dos países que praticam o suicídio, né, como Estados Unidos, Suécia e Suíça, e isso, na verdade, não está na classe paupérrima ou na classe mais necessitada. Não, não está. De uma certa forma, vamos verificar, já na próxima tela, o que efetivamente pode provocar o suicídio, o desejo de suicidar. Além desses casos, há que se considerar também o problema da subnotificação. O que ocorre? São suicídios que, na verdade, não são registrados, não faz a ocorrência. Em uma sala como essa aqui, de 30 pessoas mais ou menos, 5 delas já pensaram no suicídio. Não digo que, não, eu vou fazer, planejou, mas pensaram no suicídio. No mundo, e esses dados são de 2012, hoje já 1.805.000 pessoas suicidaram. Isso, no Brasil, é 11.800, ou cerca de 30 pessoas por dia. 30 pessoas por dia, isso aí vai dar alguma coisa a cada 20 segundos, 30 segundos, no mundo um suicídio. E aqui no Brasil, hora em hora, tem um suicídio. Entre 2000 a 2012, o aumento foi de 10,4%. E a quantidade, houve assim um aumento muito na classe jovem. Porque o jovem é assodado. Ele quer as coisas para ontem. E a espiritualidade faz no tempo que ela acha que é necessária. A providência divina faz a coisa conforme a necessidade da providência divina. Mas o que o Décio quer? O que você quer? O que nós queremos? Ao orarmos, ao fazermos uma prece, ao fazer uma rogativa, nós queremos a coisa para ontem. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós estamos encarnados na família certa, vivendo o momento certo, estou com a esposa certa, estou com o marido correto, encarnado naquela família. Então, gente, paciência. Paciência. O que leva uma pessoa a se matar? Né? A morte é muito importante que se fala, é diferente do desencarno. O cidadão morreu não significa que ele desencarnou, não. Desencarnar é quando o perispírito sai da carne, desliga da carne. Porque o espírito, ele é vinculado ao corpo por um cordão fluídico. O perispírito liga o espírito ao corpo. Quando o perispírito sai do corpo, nós denominamos, houve o desencarne. Então, no caso do suicídio propriamente dito, há uma perturbação tamanha que o espírito, houve a morte física do corpo, mas ele não sai, ele não desencarnou, fica ali horas, meses, pode até ficar séculos, onde tem a oportunidade de ver a degenerescência celular, os vermes a comer o corpo, né, e ele passa por esse processo. Uma das causas, e isso está lá muito bem falada por Kardec e respondida pelos imortais, uma das causas que provoca o suicídio, que leva a pessoa a suicidar-se, é a ociosidade. Os nossos pais, os nossos ancestrais, os mais antigos, falavam uma coisa extraordinariamente correta. Eles diziam e dizem que cabeça vazia, moradia do demônio, moradia do diabo. Ora, gente, então uma das coisas é a ociosidade. Precisamos trabalhar, precisamos fazer alguma coisa. E quantas oportunidades não temos, né? Giovanni, há poucos instantes, falou
do bazar, das assistências que são feitas, e aqueles que quiserem participar, a casa vai ficar muito satisfeita. E no momento em que trabalhamos, no momento em que fazemos caridade, no momento que fazemos alguma coisa boa em função do próximo, estamos fazendo naturalmente, meus irmãos, estamos fazendo para nós mesmos. Estamos fazendo para nós mesmos. Então, quando temos a oportunidade de fazer alguma bondade, alguma caridade, essa caridade é para nós. Somos nós os maiores beneficiados. Uma das segunda causas de suicídio é a saciedade. Eu estou satisfeito com tudo, eu não corro atrás, e muitas vezes até eu estimulo isso para os meus filhos. Não, sob a pecha de que eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Será que é correto? Municiá-lo de tudo, dar tudo o que ele quer, fazer tudo isso? Olha, amar também é dizer não. Então, quando eu sou saciado a tudo que eu pretendo, penso, quero, eu tenho, aquilo gera ansiedade, gera aperto no coração. Olha a questão lida pelo nosso irmão. Gera ansiedade, gera depressão, que, consequentemente, vem o suicídio. Falta de fé. Essa falta de fé, eu sei que, ou pelo menos eu advogo que há reencarnação, mas será que eu acredito que tem uma vida pós-vida? Ou é só a literatura, ou eu só ouço falar, eu acredito mesmo? Porque se eu efetivamente acreditar que a vida não termina com essa vida aqui, por que eu vou pôr fim à minha vida? Tem outra vida. E sobretudo, o suicídio, o espírito chegar lá e verificar que efetivamente só exterminou o corpo físico, porque o espírito ele tem uma decepção tamanha, ele tem uma decepção muito grande. Vários motivos levam alguém ao suicídio. Normalmente, há a necessidade de aliviar pressões externas e internas, como as cobranças sociais, culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso e humilhação. Normalmente é um problema que se nos apresenta. Uma dívida, um amor, uma paixão, a mulher que me deixou, o marido que deixou a mulher, o jovem cuja namorada o traiu. Tudo para ele, naquela fragilidade de momento, é motivo para o extermínio da sua vida. Jamais tem o homem o direito de dispor de sua vida, porquanto só Deus sabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando julgar oportuno. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Deus nos concedeu a vida, então só o mesmo é capaz de tirá-la. Eu posso até exterminar minha vida, ele não entra no meu livre-arbítrio, no livre-arbítrio nosso. A divina providência não o faz. Mas nós pagaremos severamente por isso. O espírito é imortal, imperecível, é por isso que, pelo suicídio, ele não desaparece, assim como também não deixa de sofrer, porque a vida prossegue em outro plano, após a destruição do invólucro carnal. Então, ele chega no mundo espiritual, e uma das decepções maiores é saber que não exterminou sua vida. A vida existe. E por que as pessoas suicidam? Normalmente é um ato de fuga. O indivíduo quer fugir de determinada situação que o constrange, que o atormenta. A morte de um ente querido, por exemplo, o desastre financeiro, você quebrou, sua empresa foi à bancarrota, a desilusão amorosa, aquilo que nós falamos, a minha cara metade foi embora,
ou vice-versa, eu a deixei. Aquilo que eu tanto queria não aconteceu conforme eu idealizei. Dominado pela angústia, resvala, para o desespero e passa a enxergar na morte a solução para o seu problema. Um mergulho no nada. Então, é aquele negócio. Eu estou desesperado, estou angustiado, eu estou sofrendo opressão, como foi lido aqui. E eu costumo dizer o seguinte, sempre há a influência dos espíritos, e segundo André Luiz, todos nós somos suicida em potencial. Fala aí, Décio, como? Todos nós somos suicida? Olha, hoje nós vamos deixar de dormir menos um pouco, comer uma picanha, muito gordurosa, fazer alguma coisa que, de uma certa forma, vem de encontro à nossa saúde. Em isso ocorrendo, você vai diminuir dias. Se você não souber que isso faz mal, você está cometendo um suicídio involuntário. Se, no caso nós, espírita, que somos sabedores dessas coisas, aí nós estamos cometendo um suicídio consciente. Um suicídio consciente. Qual a primeira consequência do suicídio? É aquilo que nós falamos, É a constatação do que ele não tirou a vida. Ele não morreu. Ele simplesmente tirou o corpo físico. Ele não foi deletado da vida. O que é pior, além do problema que ele achava que ele ia excluir de sua vida, chegou lá com 2 a mais. Um com o problema que ele não excluiu, que ele não deletou da sua vida, e o outro, mais grave, se não o maior dos problemas, é exterminar a vida que Deus nos deu. Continua a existir, sentir e sofrer em outra dimensão, experimentando os tormentos 1000 vezes mais acentuado. É uma situação traumática e apavorante. Dona Ivone Pereira do Amaral, ela falou muito em vale do suicida. Não é que existe o vale do suicida fisicamente, mas a espiritualidade respondeu a Kardec que pela nossa sintonia, pelo diapasão, pelo aquilo que a gente pensa, nós vinculamos com os nossos pares. Ora, se eu suicidei, se eu fiz isso, se eu sou assassino, se eu sou um serial killer, então naturalmente eu vou vincular-me no plano espiritual com essas pessoas, pela mesma forma, O suicídio é um dos maiores equívocos humanos, para não dizer o maior. A pessoa sente pressionada por uma quantidade variável de desafios, que julgam serem problemas sem solução, e precipita-se na ilusão da morte. Sim, ilusão, porque ninguém consegue auto-exterminar-se. Eu não. Eu acabo com esse corpo. Com a morte do corpo físico, o espírito segue a viver em outro plano, em outra dimensão. E aí vem o grande desapontamento para o suicídio. Foi isso que nós falávamos no início de nossa preleção, de que a pessoa que tem fé, a pessoa que acredita que a vida não acaba no túmulo e nem inicia no berço, ele jamais vai praticar o suicídio. Ele sabe que ele não extermina a vida dele. Suicidas há que anos a fio sentem a impressão terrível do tóxico que lhes aniquilou. A perfuração do cérebro pelo corpo estranho partindo da arma usada no gesto supremo. Eu dei um tiro na cabeça. No plano espiritual, eu fico por vezes, aquele período que faltava para eu terminar a minha reencarnação aqui, a minha encarnação e reencarnação aqui no orbe Terra, eu vou ficar sofrendo, sentindo a bala estraçalhar os miolos, os meus neurônios. Normalmente ocorre por aquele período que faltava para você cumprir a sua vida aqui na Terra. O peso das rodas pesadas sobre as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida, eu joguei debaixo de um trem, ou debaixo de um ônibus, ou um caminhão carregado, pensando
livrar-se daquele problema que muitas vezes foi a própria sociedade que diz, você precisa de ter para comprar, para fazer isso, seu filho tem que ser dessa forma, você, filho da mesma... Eu tenho medo do serviço, eu tenho medo de não conseguir. Há pressão social, a sociedade me pressiona. E a pior emoção é de acompanhar minuto a minuto o processo de decomposição do corpo, né? É o que nós falávamos, ele abandonado no seio da terra e o próprio espírito vendo a decomposição e não saber que foi morto, né? Pensar ainda que está vivo. Peraí, Deus, mas aí não vai ter uma segunda chance? O Pai, a providência divina, na sabedoria plena, ela dá a oportunidade. E quando você arrepende, aí há os assessores de Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que, vamos dizer assim, é a patrona, né, dos suicidas, e aí vai para as colônias específicas em tratamento. Repercussão no perispírito. Sendo o corpo sutil que interage com os nossos pensamentos e ação. Falávamos que o perispírito liga o espírito ao corpo. Quando eu dou um tiro na cabeça, quando eu degolo, me enfoco, eu, pela mesma forma, corrompo esse corpo fluídico que é o perispírito. E ele é igual ao Décio, ele é igual a você. Muito embora de forma fluídica, né? Então, você corrompe o corpo. E ao corromper, normalmente você vem numa reencarnação com aquele tempo que faltava em condições piores até. Em condições piores. De todos os desvios da vida humana, o suicídio talvez é o maior deles. Por que o maior deles? Você está tirando uma coisa que Deus te deu, que é a vida, né? Pela característica do falso heroísmo. Então não tem nada de heroísmo no suicida. E quando a gente ouve determinada pessoa falar, comentar, nós na condição de espírita, ou na condição de sabedores, que há uma vida posterior a essa vida, nós temos por obrigação de ajudá-lo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tenha calma, tenha paciência, isso é passageiro, tudo passa, vamos ao centro espírita, vamos conversar com o Giovanni, vamos conversar com o Vavá, vamos conversar, são pessoas mais experientes, podem e devem lhe ajudar, vamos fazer isso. De negação absoluta da lei, do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens, sem a luz da misericórdia. Isso aí está no livro Consolador, na pergunta 134 de Emmanuel. Então devemos respeitar a vida. Suicídio, jamais, né, gente? Suicídio, jamais. E a nossa última tela. Quando você valoriza a vida, você precisa valorizar a vida. Você não está sozinho. Tem uma pleiade de espírito, uma nuvem de espírito, disse Paulo, está contigo. Reze, ore, faça uma prece. Peça ao seu anjo guardião para que te dê forças, para que te dê resignação, para que te dê calma e, sobretudo, te dê orientação para que você, de uma certa forma, ajuiza aquela pessoa que está querendo caminhar por caminhos tortuosos. Procure ajuda. A casa espírita, em tese, é um dos melhores locais, porque nós não acreditamos na morte espiritual, ela não existe, é um dos princípios basilares. Existência do espírito, comunicabilidade, crença em um Deus, reencarnação e evolução. A doutrina dos espíritos, ou seja, a doutrina espírita está baseada nesses 5 princípios. Então, naturalmente, os espíritas têm essa compreensão. Vamos na casa espírita. Vamos, de uma certa forma, orientar aquela pessoa que está com aqueles pensamentos malévolos, assim também fazer.
As casas espíritas, além de ser um ponto de socorro para nós encarnados, ao receber um passe, ao ouvir uma preleção sobre essa, ao ouvir um questionamento contido nos estudos socráticos do Livro dos Espíritos, né, que é baseado em pergunta e resposta, às terças-feiras aqui, o atendimento espiritual e o atendimento doutrinário, né, o atendimento espiritual e o doutrinário também, isso é muito importante. Foi dito e dito pelo nosso irmão Giovanni, na prece inicial, que o saber, o conhecimento, ele dissipa. Você tem a verdade e a verdade te liberta. Ele dissipa as coisas ruins que porventura, né, seja de uma certa forma intuído ou inspirado por esses irmãozinhos das trevas. Por esses irmãozinhos das trevas. Veja bem, e não quero dizer aqui que foi o irmãozinho das trevas, mas eu, antes de chegar aqui, uns 15 minutos, eu falei, Giovanni, não vai dar para mim ir. Eu fui pegar o carro estava com o pneu furado. Mas interessante, gente, que eu falei, eu vou ver se o carro ele tem alguma coisa que rouba. Aí eu peguei o controle, fiz pam, pam, falei, não roubou carga não, então eu estou tranquilo. Mas lá pelas 3 horas, eu pensei, desce, vai lá, olha lá. Não, que a hora que eu cheguei, o pneu estava furado. Olha a espiritualidade, não estou falando. Eles, os bons espíritos, falaram, desce, vai lá para ver. Daria tempo, eu não precisava chegar corrido, pegar, telefonar primeiro meu filho e tudo, eu já estava com os negócios, né? Aí, felizmente, deu certo. Meus irmãos, tudo depende de nós. Vamos ter um pensamento altivo, um pensamento positivo e jamais pensar em coisas dessa natureza. Vamos orar e vigiar. Vamos rogar ao nosso protetor. E a pessoa, quando está com esse pensamento malévolo de suicídio, a gente não ora. Se orar para ele, ore para o mentor dele, o anjo guardião, porque ele pode estar passando, ele pessoalmente pode estar passando um período muito trevoso, né? Não é capaz de estar na mesma sintonia. Então, meus irmãos, eu acredito que após, e não é a primeira vez que ouvimos isso vai reforçar o nosso pensamento e aumentar a nossa responsabilidade em combater esse malefício, que é muito grande no país, maior do que o assassinato em si, através de roubo e de acidente. Muita luz, muita paz, e que Deus nos oriente, dando-nos, né, equilíbrio e nos direcionando ao bem proceder. Paz e luz e um beijo nos vossos corações. Tudo de bom.